Eu sou João Wellison e o tema do meu trabalho é o estudo teórico e computacional do método de Newton para o problema de programação não linear e restrita. Neste projeto, abordaremos uma das ferramentas mais importantes de otimização, o método de Newton. Resumimos a otimização em um processo que busca encontrar os máximos e mínimos de uma função real sobre um conjunto do Rn. Usaremos aqui funções continuamente diferenciáveis e normalmente não lineares, ou seja, estudaremos o problema geral de programação não linear. O conjunto em questão é o próprio Rn, portanto, estudaremos um caso particular do PNL, o problema restrito. Podemos colocá-lo da seguinte maneira: minimizar f de x sujeito a x pertencer ao Rn. O objetivo central desse projeto foi estudar o método de Newton para a resolução do problema geral de programação não linear e restrita, tanto do ponto de vista teórico quanto do computacional. O estudo teórico nos proporcionou um melhor entendimento sobre o método e, com isso, podemos gerar um algoritmo do método bem como sua implementação computacional, como veremos a seguir. O teorema mostra como D será uma direção de descida. A partir daqui, podemos formular um algoritmo básico para minimizar f. Dado x0 pertencente a Rn, repita enquanto o gradiente de f de xk é diferente de zero. Calcule dk tal que o gradiente de f de xk transposto dk seja menor que zero. Escolha tk maior que zero tal que f de xk mais tk dk seja menor que f de xk. Faça xk mais 1 igual a xk mais tk dk. Formulado o algoritmo básico, podemos agora escolher o tamanho do passo, seja calculado pela busca exata, usando o método da seção áurea, ou pela inexata, usando o método de Armijo. Podemos ainda escolher o tamanho do passo constante igual a 1. Nesse caso, se a direção de descida for fornecida pelo método de Newton, teremos o algoritmo de Newton puro. O método de Newton propõe que a direção de descida seja dada por dk igual a menos a esse de f de xk inversa vezes o gradiente de f de xk. A partir daqui, podemos formalizar o algoritmo de Newton para minimizar uma função, como apresentado abaixo. Para este projeto, estudamos os métodos de busca e fomos capazes de gerar um algoritmo para calcular o tamanho do passo dado pelo método da seção áurea. Segue abaixo a implementação do MATLAB. Fomos capazes também de gerar e implementar um algoritmo para a busca do tamanho do passo calculado pelo método de Armijo. Chegamos finalmente à implementação do método de Newton, nesse caso, Newton puro, onde o tamanho do passo é constante igual a 1. Uma das vantagens do método é a convergência local e rápida sobre certas hipóteses. Por outro lado, uma desvantagem é que para um problema envolvendo uma função arbitrária não se pode garantir convergência global. Entretanto, para uma classe de funções convexas, podemos tirar boas conclusões, como mostraremos abaixo. Teorema 2 supõe que a essiana de f de x é definida positiva para todo x pertencente a Rn. Então, o algoritmo de Newton com o tamanho de passo calculado pela busca exata é globalmente convergente. O mesmo vale para o algoritmo usando o passo calculado pela busca de Armijo. Teorema 3, seja f de Rn em R de classe C2, suponha que x estrela pertence a Rn, seja o minimizador local de f, com a essiana de f de x estrela definida positiva. Então, existe delta maior que zero, tal que se x0 pertence à bola aberta, centrada em x de raio delta, o algoritmo de Newton aplicado com tk igual a 1 para todo k natural gera uma sequência xk, tal que essiana de f de xk é definida positiva para todo k natural, xk converge superlinearmente para x estrela, e além disso, se a essiana de f é Lipschitz, então a convergência é quadrática. A partir dos estudos realizados, formamos uma base importante de conhecimentos, quais nos permitiram caminhar em direção ao entendimento do problema de otimização, e em especial ao método iterativo de Newton. Estudamos dois métodos básicos de busca unidirecional, o método de Newton utilizando tais métodos e também o Newton puro. Analisamos as propriedades de convergência para cada caso. Verificamos que o método de Newton com busca exata e de Armijo possui convergência global e que o método de Newton puro possui convergência local, porém rápida e com menor custo computacional que os dois primeiros. Além disso, fizemos todas as implementações computacionais utilizando o software MATLAB. Tal estudo nos permitiu perceber como podemos fazer pesquisa aplicada e como é importante o programa de iniciação científica da UFDPAR para a formação de futuros cientistas e de professores mais conscientes e mais preparados. Ressaltamos a importância de tal trabalho na vida acadêmica e científica do aluno como um meio para dar embasamento e ampliar horizontes no futuro profissional como pesquisador em matemática. Agradecimentos ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e ao professor Dr. Pedro Jorge Souza dos Santos, que sempre esteve presente dando orientação e apoio. Nossas referências.